E eu vou dizer para vocês, os meus atendimentos de consultório presencial aumentaram depois que eu comecei a fazer telemedicina. Tá? Porque a telemedicina, ela é um ponto que as pessoas, né, a sociedade, a comunidade, está observando como algo inovador, como algo tecnológico, e também existe uma população, né, que são esses nativos digitais, que a gente chama, que está aí entrando no mercado de trabalho, consumindo produtos e serviços e também necessitam de serviços de saúde. E esse grupo, ele já quer tudo por telemedicina, inicialmente, né? Eles sabem que vai precisar, às vezes, do exame físico, mas eles preferem fazer o primeiro interação online, porque eles já começam seus relacionamentos, às vezes, de amizade ou até afetivos online. E assim também está sendo na medicina. As relações vão mudando de acordo com a tecnologia, a cultura, né? Então, a medicina também está passando por essa mudança. E por que eu falo mais liberdade? Porque você dominar uma ferramenta, ela te dá mais possibilidades. Então, por exemplo, eu tenho vários alunos do curso de formação telemedicina, na prática, que trocaram parte da sua carga horária ou até toda a carga horária que estava fazendo, né? Alguns em plantão e outros até num vínculo, né, de serviço público, por telemedicina. Por quê? A partir do momento que ela dominou essa ferramenta, ela teve mais liberdade, porque ela pôde optar, ela pode fazer uma escolha entre uma coisa e outra, porque ela tem uma ferramenta nova que pode ajudar ela a ir para outro caminho, tá? Então, traz essa vantagem. Além disso, traz liberdade geográfica, inclusive. Eu gosto de atender, né? Então, quando eu estou viajando, né, aí eu abro um horário na minha agenda, atendo os meus pacientes de consultório, eles não ficam sem atendimento hoje em dia, uma orientação, alguma coisa, porque eles sabem que podem entrar em contato comigo e eu vou dar uma brecha ali, vamos fazer um encaixe numa agenda e eu consigo atender eles por telemedicina. Então, para mim é muito bom, porque eu gosto de estar fora, viajando e manter os meus atendimentos. Quando eu tive Covid, lá em 2021, em novembro, tive que fazer o isolamento, né? E cumpri o meu isolamento, mas eu não estava em uma condição que eu não podia trabalhar. Eu estava bem. Imagina ficar em casa, bem, né? Eu não gosto, eu não fico maratonando seriado, né? Isso daí para mim não dá. Eu não consigo ficar parado ali, entendeu? Então, fui lá, deixei minha agenda ali para os pacientes de consultório, fazer retorno, quem tem medicamento que precisava dar continuidade ao uso do medicamento de uso contínuo, conseguiu pegar sua receita online e, vida seguiu, né? Então, fiquei em isolamento, não perdi a minha renda, mantive a minha renda e ótimo. Outra questão de liberdade, vocês vão ver amanhã, né? A Cris, né? A minha esposa, gerente, roteirista, às vezes, né? Que me ajuda tanto aqui, né, nos bastidores, né, para levar esse conteúdo para vocês, ela marcou uma live amanhã, né, sobre, né, como é que é o nosso dia a dia aqui, né, da família com a telemedicina. Então, é uma liberdade muito boa. Hoje eu estava atendendo aqui, comecei a atender às 17 horas, deu um intervalo ali de 10 minutos, né, que eu tinha entre uma consulta e outra. Eu abri a porta e fui lá falar com as minhas filhas, brinquei com elas um pouquinho rapidinho, voltei para atender. Aí elas foram lá para a natação, foram passear, né? E eu fiquei aqui atendendo, né? Mas olha que gostoso, 10 minutos com as minhas filhas não tem preço, sabe? 10 minutos com as minhas filhas vale uma fortuna. Então, assim, olha que fortuna que eu tenho de poder trabalhar pertinho, né, das minhas filhas, né? Porque, afinal de contas, né, o tempo voa, né? Então, quem tem criança pequena aí já vê que o tempo passa mais rápido, né? Olha só, quem escolhe a telemedicina é o paciente, tá? Isso também eu reforço, porque tem que ter autonomia, tanto do paciente quanto do médico, tá? Então, o médico, ele pode oferecer telemedicina, mas ele não pode obrigar o paciente a fazer telemedicina, tá? Isso tem que ser bem claro, tá? Eu sou muito ali também com essas questões aí, da autonomia do paciente, né, e tal. E, ao mesmo tempo, na autonomia do paciente, tem que dar oferta da telemedicina, porque imagina você, que já aconteceu isso também, já atendi casos desse tipo, que a pessoa, ela não queria ir num pronto atendimento médico justamente para não se expor ao risco de doenças infecto-contagiosas. Aí você vai tirar a oportunidade dela ter um atendimento médico porque não vai ter telemedicina? Não, né? Então, veja que você
ali está preservando a autonomia do paciente. E caso você identifique na consulta que ela realmente precisa ir no presencial, eu tenho certeza que ela vai, porque um médico falou para ela ir, né? Então, né, aqui, né, deixaram até uma pergunta no direct, né, que é uma pergunta comum. Quando saber a hora de encaminhar o paciente para o presencial? Justamente quando você identifica que uma parte, ou todo o exame físico, ou parte dele deve ser realizado. E o que acontece? Muitas vezes, você na anamnese já elabora um monte de questões ali de hipótese diagnóstica e tal, mas às vezes o paciente tem mais de um problema, né? Então, às vezes na telemedicina, é muito comum, eu que sou médico de família, a gente não atende uma queixa só, geralmente. O paciente vem com várias coisas que ele quer ver o que pode ser resolvido naquele momento, se vai precisar encaminhamento, se vai precisar exame. Então, muitas coisas na telemedicina, de repente você já resolveu aqui uma parte e tem uma parte que você fala, ó, isso aqui vai precisar do exame físico. Esses dias eu vi um vídeo de uma cardiologista que faz telemedicina, foi muito legal também, gostei de ver o vídeo dela. E ela fala como ela faz uma consulta de cardiologia por telemedicina. E ela comenta, né, para suprir a ausência do exame físico, ela solicita exames complementares, que podem substituir, né, às vezes, alguma parte do exame físico. Então, através da anamnese, ela decide, porque na anamnese a gente decide justamente o que a gente vai fazer sobre o exame físico. Claro que a gente aprendeu uma sequência, né, de lógica no exame clínico, que começa com a anamnese, exame físico e, por último, os exames complementares. Mas nada deve ser tão engessado, né? Então, às vezes, a gente pode utilizar o exame complementar para suprir uma ausência do exame físico. E eu achei interessante como ela colocou lá essa pergunta aqui do Gerival, que é muito importante. Ele perguntou se pode gravar consultas. O que a norma diz, né? Não é obrigatório gravar as consultas em áudio e vídeo, tá? O que é obrigatório? O registro em prontuário, tá? E lá na resolução ainda diz, em prontuário físico ou, né, tipo prontuário eletrônico, que atenda algumas questões da norma, tá? Claro que eu prefiro o prontuário eletrônico, tá? Porque prontuário físico não dá mais, né, gente? Ficar guardando papel é coisa do passado, né? Então, vamos lá, prontuário eletrônico, tá? Porque a guarda do prontuário físico é 20 anos, né? Bom, mas aí o médico fala, mas eu quero gravar a consulta. Só pode com autorização do paciente, por escrito, né? E tal, tem um monte de regra para isso. Então, não pode gravar a consulta se não tiver anuência, né, do paciente ou do responsável. A mesma coisa do outro lado, tá? Do outro lado, o paciente não pode gravar a consulta sem autorização do médico, tá? Isso vale no mundo real, né? Real não, né? Porque a telemedicina para mim é mundo real, né? Isso vale no mundo presencial quanto na telemedicina. E por que na norma se colocou isso, né? Que não é obrigatório gravar? Porque imagina, se eles colocam na norma que é obrigatório gravar a consulta de telemedicina, automaticamente telemedicina é medicina, não tem diferença nenhuma, é um ato médico, tá? Então, você vai o quê? Vai botar uma câmera agora dentro do consultório e ficar gravando a consulta de todas as consultas médicas? É esse ponto que a gente vai chegar? Não, né? Até porque isso vai ser um fator extra de que vai estar influenciando ali na relação médico-paciente e na naturalidade como as questões são conduzidas, seja pelo paciente, seja pelo médico. Então, por isso que quando foi elaborada a norma do Conselho Federal de Medicina, se tomou esse cuidado de colocar esse ponto lá, tá? Então, poder gravar? Pode, desde que todo mundo que está participando dessa gravação autorize e você ainda diga ali também para que fins você está gravando, tá?